Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 20 de julho, nós continuamos então nesta busca de seguir a Jesus com mais fidelidade, trilhando os caminhos apontados pelo Evangelho segundo Mateus. Hoje nós vamos refletir no capítulo 9, os versículos 9 a 13, que relatam o chamado de Mateus e que revela um coração profundamente misericordioso de Deus. Quero misericórdia e não sacrifício. O chamado de Mateus mostra esse olhar amoroso de Deus. Que nós possamos, então, nos preparar bem para acolher essa palavra e assim também nos tornarmos cada vez mais misericordiosos como o Pai. Hoje, quem vai proclamar o texto bíblico para nós será a Valéria Silva Cunha, de Sabará, Minas Gerais. Capítulo 9, versículos de 9 a 13. Ouçamos. Tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A vocação de Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus, é sem dúvida para nós uma grande reflexão. Os cobradores de impostos eram tidos como grandes pecadores,
por todo o povo judeu. Eram desprezados. Um bom judeu não tinha convivência com cobradores de impostos, porque eles estavam coniventes com o sistema de opressão e eram instrumentos de morte para todo o povo, ao sugar-lhes o que eles conseguiam produzir. Altas taxas de impostos oprimiam o povo. E os cobradores eram os grandes mensageiros, aqueles que eram encarregados de retirar do povo o pouco que tinha para entregar ao império. E Jesus chama exatamente um cobrador de impostos. Siga-me. Ele levantou-se e o seguiu. Impressiona-nos a disponibilidade de Mateus, que levanta e segue Jesus. Quantas e quantas vezes ele nos chama e nós não temos essa disposição? Quantos bons homens, boas mulheres não têm a coragem de responder ao chamado de Jesus? Vivem presas em seus mundos, acomodadas. Mateus se levanta e Jesus então vai até a casa dele e senta-se à mesa. Sentar-se à mesa é comungar, é compartilhar não só da comida, mas da vida, dos ideais. Jesus senta-se com pecadores. Vem à nossa mente uma frase que muitos ainda insistem em repetir e fazer dela uma verdade para suas vidas. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Assim os doutores da lei pensavam. Assim pensavam os fariseus. Assim pensavam os grandes do povo de Israel. Mas Jesus mostra que sentar-se com os pecadores não é se fazer pecador, mas fazer-se solidário, fazer-se cheio de amor e compaixão. Os fariseus não queriam entender isso, se julgavam muito bons para poder se aproximar daqueles que eram tidos como maus. Por isso criticam a Jesus. Atacam a Jesus porque Jesus, dizendo-se um homem de Deus, sentava-se com pecadores. Quantas e quantas vezes nós queremos também fazer da nossa igreja uma igreja sem mancha, uma igreja santa, e excluímos os pecadores, excluímos aquelas pessoas que não levam uma vida de acordo com o Evangelho. Quantas vezes julgamos-nos muito mais santos do que os outros e apontamos o dedo, condenamos. Jesus senta-se com os pecadores não para se fazer pecador com eles, mas para trazê-los à vida, para trazê-los à saúde, recuperar de fato aqueles que parecem estar perdidos. Não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes de Jesus. Então Jesus olha com amor, com compaixão, com cuidado, acolhe. E então ele diz: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos e sim pecadores. Deus não quer a condenação, a morte de ninguém. Ele dá a todos a oportunidade de recomeçar. Todos que pecam, todos que erram, não estão já condenados. Têm a oportunidade de recomeçar. Essa é a grande novidade de Jesus. Deus quer a salvação de todos. Por isso ele dá a graça a todos. Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, para que, na claridade da luz do Evangelho, as pessoas possam reconhecer seus erros, conhecer suas infidelidades e assumir uma nova vida. Mateus vai assumir uma nova vida com Jesus. Como também aquele outro cobrador de impostos muito conhecido nosso, Zaqueu, que foi capaz de dar tudo que tinha, partilhar com as pessoas. É a transformação entrando na vida dessas pessoas. É a salvação chegando ao coração daqueles que viviam no erro, no pecado, na morte. Também assim nós somos chamados a ser sinais de misericórdia. Uma igreja misericordiosa. Uma igreja que seja imagem do Deus misericordioso, do Deus compassivo. Peçamos ao Senhor hoje, então, essa graça, que nós possamos ser de fato uma igreja da misericórdia, uma igreja da compaixão,
Uma igreja que, como diz o Papa Francisco, primereie, isto é, tome a dianteira, vá ao encontro dos que estão no erro, dos que estão no pecado, dos que estão na morte, para que sejam trazidos de volta à vida, à liberdade, à salvação. Que a nossa igreja não seja a igreja que julga e condena, mas a igreja que apresenta a salvação, a vida nova, a libertação. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.